Ana Maria Barbosa, técnico em agropecuária. Tá bom. Pessoal, a partir de agora está sendo gravada a reunião, tá bom? A partir de agora está sendo gravada a nossa reunião. Já falei bom dia, mas vou repetir novamente. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos. E antes da gente começar a falar de fato sobre o que a gente precisa falar hoje, eu preciso falar com vocês sobre duas coisas. Não sei se vocês já devem ter percebido pelo horário que, além de atualidades políticas, eu agora fiquei com Cultura de Goiás com vocês também, que a professora Divina deixou a escola, né? Então, estamos, a partir de agora, com duas disciplinas. Inclusive, essa semana a gente tem mais uma aula de atualidades políticas e econômicas, de cultura goiana, essa é de atualidades. E preciso falar com vocês também sobre aquele vídeo, né, que foi solicitado para vocês. Eu penso que a professora Divina Luciana deve me passar, quem passou o vídeo, me passar tudo direitinho. Mas o que eu preciso falar com vocês? Quem não fez os vídeos, quem não fez o que precisava ser feito para ser avaliado em atualidades políticas, econômicas e cultura de Goiás, precisa falar comigo para a gente pensar em alguma coisa, tá? O primeiro bimestre, ele vai ser fechado agora até o dia 15, tá? A gente está fechando ele. O segundo bimestre vai ser fechado até o dia 30, tá? Então, vocês precisam, quem não está devendo atividade, ainda tem um tempinho aí para estar correndo atrás. Quem deve atividade do primeiro bimestre, quiser fazer, colocar, pode fazer e mandar lá nos sites, lá nos e-mails, sem nenhum problema. O segundo bimestre também. E peço a ajuda dos agentes jovens dos terceiros anos para estar me auxiliando, correndo atrás dos colegas que estão devendo atividade, gente, porque a gente tem que recuperar esses colegas que não fizeram atividade, tá? Porque senão vai ficar com bomba. E como as aulas esse ano são remotas, a gente não vai ter muita oportunidade de estar fazendo isso lá na sala, tá? Então, tem que ser agora, enquanto a gente está online, para tentar recuperar isso aí, tá? Então, quem está devendo, me procura no particular, a gente vai pensar numa forma de organizar isso para vocês, certo? Tanto de atualidades quanto de cultura de Goiás, tá? Porque a última coisa que eu quero é prejudicar vocês lá no terceiro ano, gente. Terceiro ano, não quero ver vocês, ninguém lá no colégio no ano que vem. Quero todo mundo, não que eu não goste de vocês, tá? Mas é porque eu não quero ver ninguém repetindo de ano, certo? Tá, pessoal. Voltando para o nosso assunto, né? Professora. Sim. A de cultura goiana, a lista, a Sara manda, por favor, porque a Divina não era de mandar muito. Pelo menos a de cultura goiana. Lista de atividades feitas e não feitas? Os nomes do segundo bimestre, que ela não mandou. Tá, eu vou fazer o seguinte, ela não me passou ainda. Eu vou ser sincera com vocês. Como ela ficou sabendo na segunda que ela não retornaria, então, assim, ela ainda está assim um pouco, como ela teve lá no grupo, postou mensagem para vocês devem ter visto. Então, assim, eu estou esperando dar um tempinho para eu entrar em contato com ela para pedir para ela me mandar as atividades, notas, essas coisas todas. Estou esperando ela dar uma respirada um pouquinho, porque é chato essas questões, né? A pessoa fica enrotada, né? Quando sai assim. E aí eu estou só esperando, assim que for possível, eu vou pegar com ela e passo para vocês, tá? Mando lá no grupo como eu faço com as minhas, como eu fazia com as de atualidades políticas, econômicas e sociais, certo? Tá, pessoal. Hoje, eu estou aqui com uma proposta diferente para a gente trabalhar esse conteúdo. Para vocês, eu creio que não seja diferente, porque eu acho que eu já falei isso desde o ano passado, eu venho falando para vocês a respeito disso, da implantação da BNCC e as novas metodologias de ensino. Lembram que eu venho falando sobre isso com vocês desde o ano passado? Pessoal? Oi? Senhores? Senhoritas? Professora, não lembro, não. Pior que eu não lembro. Vocês não lembram, né? Então tá. É justamente por isso que a gente vai fazer um método diferente hoje. Tá, pessoal, eu estou brincando, mas o que se chegou à conclusão? Há vários anos vem sendo feitos estudos sobre uma forma melhor de atingir vocês, estudantes.
para que o estudo de vocês ficassem mais firme, mais concreto, né? E dentro desses estudos dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores, chegou-se à conclusão que a forma melhor de vocês aprenderem é com as metodologias ativas. Vocês já ouviram falar sobre elas? Também não. Não? Não. As metodologias ativas são métodos onde existem vários métodos de metodologias ativas. Tá? Existe a sala de aula invertida. Inclusive, o ano passado eu fiz uma metodologia dessa com vocês, que foi um grupo de observação, um grupo de verbalização, a gamificação nas salas, a criação de jogos, né, para o estudo, aquela questão de estar fazendo concorrência de vocês. Então, tudo isso são metodologias ativas. O que é metodologia ativa? É uma forma de levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, tá? Ou seja, você passar a ser o protagonista do seu conhecimento. Até então, na educação tradicional, na educação tradicional, é aquela educação que eu vou lá para frente, explico o conteúdo e vocês só escutam, né? Onde eu falo, e no outro dia eu chego e pergunto para vocês falam assim, professor, eu não lembro nem o que eu jantei, né? Essa é a educação tradicional, onde o professor detém todo o conhecimento, né? E você, na educação tradicional, eu vou para a sala de aula, explico o conteúdo, você leva a tarefa e faz em casa. Com as metodologias ativas, isso vai mudar. Você vai construir o seu próprio conhecimento. Eu vou te passar o conteúdo e você vai fazer a pesquisa, vai conhecer, vai se inteirar do assunto e vem para a sala de aula para tirar as suas dúvidas e compartilhar o seu conhecimento. Isso são as metodologias ativas, tá? Essa é a metodologia ativa, sala de aula invertida. A gente inverte o processo. Na educação tradicional, eu vou para a sala de aula, dou a aula normal, né? Você assiste a minha aula lá, dorme na minha aula. Quem falou que dormia nas minhas aulas de Revolução Francesa, né? Do Napoleão Bonaparte, né? Dorme na minha aula inteirinha, leva a tarefa para casa, aí o colega que assistiu a aula faz a tarefa, passa a resposta e você leva a resposta pronta. Essa é a educação tradicional. Nas metodologias ativas, você, estudante, constrói o seu conhecimento. Você, estudante, vai buscar o seu conhecimento. Quando você constrói o seu conhecimento, em todos os estudos que já foram feitos, o seu conhecimento ele fica mais certo, mais concreto, diferente do conhecimento feito pela a sala de aula tradicional, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela aqui para que a gente fale mais um pouquinho sobre as metodologias ativas, tá? E sobre a sala de aula invertida. Por quê? Porque o conteúdo que nós vamos trabalhar agora, eu vou trabalhar com vocês com a sala de aula invertida, ok? Vou ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês aqui. Vai demorar um pouquinho para entrar, tá? Tenham paciência, não fujam daí, fiquem aí, para que a gente possa fazer essa fala com vocês. Pessoal, os agentes jovens, por gentileza das salas, façam uma chamada para mim, por favor. Anotem para mim quem está na sala de aula, por gentileza. Pode ser? Está aparecendo alguma coisa para vocês aí? Além da minha tela?
Para mim não está aparecendo. Mim também não. Pra mim também não. Acho que tá carregando aqui. Sorry. Pra mim também não. Nossa, mas está muito lento, meu Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O que está aparecendo na tela de vocês aí, por favor? Nada. Nada, Não, professora. Mas a gente está te ouvindo. É porque ele está rodando aqui, rodando. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Sim. Sim. Não? Eu acho que agora vai Porque, assim, aparecer. tá um tanto quanto lento. Hã? Acho que agora vai aparecer. Ficou branco aqui. Ah, apareceu. Apareceu aqui. Apareceu? O que apareceu? A tela branca com slide. Tá, apareceu o slide? Apareceu o slide. Apareceu o slide. Tá no quais os benefícios da sala de aula investida? Sim. Sim. Vamos voltar aqui, tá? Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. É possível para vocês lerem aí do jeito que estão? Tá? Nessa tela aí desse tamanho, dá para ler? Tá. Sim. Tá, pessoal. Então tá. Eu vou colocar no slide do que são as metodologias ativas e a gente volta depois na sala de aula invertida, que é a minha proposta para a metodologia dessa aula, da aula da próxima semana. Eu prefiro que vocês leiam, até porque vocês todos sabem ler, né? Não tem necessidade de me ler para vocês. Então, quem for ler, abre como fala, o microfone, leia, e o próximo colega lê, até porque a gente concluir lá, tá ok? É só para vocês se inteirarem melhor do que são as metodologias ativas, como que elas vão ser propostas pela nova BNCC, e também sobre a sala de aula investida, que é a proposta para essa aula, do conteúdo que a gente vai trabalhar agora, para essa aula e para a aula da próxima semana, ok? Pode ler? Por favor, quem for ler pode começar. Dá para ler só nessa tela do jeito que está aí? Sim. Ah, ótimo, então. Porque na aula anterior eu abri ele para a tela toda e aí não passava o slide. Vai ficar melhor assim. Então, pode começar quem for ler. Eu vou ler porque eu vou deixar vocês lerem, porque eu tenho aluno que fala assim, professor, eu sei ler, não precisa você ler para mim. Então, vou deixar vocês lerem, tá? O que são metodologias ativas? As metodologias ativas são uma nova maneira de pensar o ensino tradicional. Isso porque uma dos principais da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira, é a promoção do aluno como protagonista de seu processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as metodologias ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos estudantes meios pelos quais eles consigam guiar o seu desenvolvimento educacional, fugindo do modelo de ensino em que o professor detinha todo o conhecimento dentro da sala de aula. Pois bem, agora que você já conhece um pouquinho sobre metodologias ativas, vamos aos benefícios da sala de aula invertida. Ok, deixa eu voltar. Ok, próximo. O que é a sala de aula invertida? Quem for ler pode ficar à vontade. A sala de aula invertida é uma metodologia ativa, atual e moderna, que procura fazer do aluno ator principal de seu caminho rumo ao conhecimento. Para isso, o educador deve passar qual será o conteúdo brevemente, mas indicar aos alunos que pesquisem sobre o assunto em casa, pelos meios necessários. Em um terceiro momento,
Os alunos deverão levar o conteúdo aprendido em sala de aula apenas para sanar suas dúvidas. Mas o que se nota na sala de aula invertida é que os estudantes estão por si só, de maneira autônoma, sendo completamente ativos. Só um desenho. Agora são os benefícios da sala de aula invertida. Podem continuar, quem quiser ler para mim, por gentileza. Quais os benefícios da sala de aula invertida? A sala de aula invertida traz vários benefícios aos professores e alunos. 1. Favorece o protagonismo do estudante. A sala de aula invertida favorece o protagonismo dos estudantes, já que todo o processo de se pesquisar sobre o tema será feito de maneira individual e sem auxílio do professor. O aluno terá que desvendar os mistérios daquele assunto por si só, produzindo conhecimento. É claro que as dúvidas serão levadas à sala de aula e sanadas pelo professor, mas o primeiro contato com o assunto será feito pelo aluno sem nenhum auxílio, forçando-o a pensar e desenvolver sozinho. Entrou aí o terceiro, porque o segundo slide aqui deu pane, não sei por quê. Dá para... Saiu a terceira aí, pessoal? Saiu. Então, vamos lá. Quem vai ler? Pode ser, então. Se preferir também, eu posso ler. Eu leio. Então, lê. Então, leia, por gentileza. Quais os benefícios da sala de aula invertida? Terceiro, otimiza o tempo dos professores e alunos. Outro benefício da sala de aula invertida é a otimização do nosso tempo professor e aluno. Alguns temas mais complexos devem sim ser ensinados aos alunos de maneira mais, abre aspas, tradicional, fecha aspas. Porém, há vários conteúdos que podem ser aprendidos por meio da sala de aula invertida, favorecendo a otimização do tempo. Isso porque os assuntos que serão vistos pelos alunos em casa, primeiro, não precisarão de um preparo de aula como os demais conteúdos. Próximo. Vamos lá. Eu vou ler esse. Quem vai ler? Se quiser, eu leio. Por favor, deixa nós ouvirmos o seu vozeirão. Ixi, Maria, que responsabilidade. Os benefícios da sala de aula invertida. Quarto, promove um aprofundamento no debate e melhora o nível de aprendizado. Uma outra vantagem da sala de aula invertida é a promoção do debate e a melhoria do nível de aprendizado dos estudantes. Quando os alunos pesquisam pelo assunto antes, eles reforçam o conteúdo e quando a professora... Perdi aqui. E quando a proposta é ensinar, eles aprendem muito mais. Isso é já comprovado por estudiosos e cientistas. De acordo com os estudos do cientista William Glasser, por exemplo, os estudantes que são expostos a metodologias ativas, como a sala de aula invertida, se desenvolvem e aprendem muito melhor. Ok. Tá. Próximo. Tá, pessoal, esse é um gráfico, né, que o Glasser fez, desenvolveu, mostrando como que é o conhecimento através da metodologia ativa, né? Porque como que você aprende melhor quando você constrói o seu próprio conhecimento, né? Lá no topo da pirâmide está a leitura, representando 10% da aprendizagem. Segundo ponto, apenas ouvindo o conteúdo aprendemos 20%. Quando o professor vai lá para frente e fala, você aprende 20%. Assistindo uma videoaula, 30%. Escutando e vendo ao mesmo tempo, 50%. Discutindo sobre determinado tema, 70%. Quando se pratica exercícios de fixação, 80%.
Finalmente, na base da pirâmide, ao ensinar determinado conteúdo a alguém, 95%. Então, o que o Glasser chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que quando você lê, você estuda, você prepara um conteúdo, você aprende, e quando você repassa o que você aprendeu, por exemplo, através de um debate, através de uma roda de conversa, através de você falando com seu colega sobre um conteúdo, você vai forçar o seu conhecimento a 95%. Você vai aprender quase 100%. Por quê? Você estudou, você leu, você assistiu uma videoaula, você fez todo o processo. E aí, quando você vai passar o seu conteúdo para um colega, no caso, você vai explicar para um colega o conteúdo que você reteve, você vai aprender quase 95% do conteúdo que você foi proposto para você, E a gente vê isso muito, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar dessa forma. Quando a gente pega aluno monitor, geralmente em salas tem vários alunos que têm mais facilidade para aprender um conteúdo. Quando a gente pega um colega seu para te explicar um conteúdo, geralmente você entende melhor e ele vai aprofundar mais o conhecimento. Por quê? Porque quando ele fala com você na sua língua, na linguagem que você está acostumado a falar, Porque o professor, querendo ou não, ele acaba falando com palavras que você muitas vezes não conhece, fala de uma forma diferente, Então, é prova viva isso através de vários estudos, não só do Glasser, mas de vários outros estudiosos. Essas questões de metodologias ativas, do protagonismo do aluno, vem sendo estudado por vários cientistas há muito tempo, e chegou-se à conclusão que você aprende muito melhor quando você faz o seu conhecimento, você constrói o seu próprio conhecimento, o seu tempo, a sua hora, no seu limite, tá? A prova esse gráfico do Glasser, mas já vai, não só o Glasser levantou essas questões, tá? Várias outras pessoas falaram a respeito disso. Tá, pessoal. Alguém quer ler, por favor? Senhores, alguém lê, senhoritas? Por favor. Pode ser eu, então. Com base... Por favor. Quem tá lendo aí pode ler, eu fico esperando. Com base nesses dados, pode-se notar que o método tradicional de absorção de conteúdo nem sempre é a melhor maneira de se aprender. Mas, ao contrário, quando se assume um lugar ativo em seu próprio processo de conhecimento, a aprendizagem é muito mais afetiva. É o que eu acabei de dizer para vocês. Aí, como que funciona, a gente já falei para vocês, na sala de aula tradicional. A gente faz a leitura na sala, a gente estuda na sala e vocês levam as atividades para casa. Na sala de aula invertida, é o contrário. Você vai ler em casa e vai levar as atividades para fazer em sala, ou seja, vai compartilhar o seu conhecimento lá na sala com seus colegas e vai tirar também as suas dúvidas com os seus colegas lá na sala, Juntos comigo, com a professora vai estar mediando esse processo. Qualquer dúvida, vocês vão levar para a sala e a gente vai estar discutindo isso com vocês, tá? É só um exemplo de como funciona agora a sala de aula invertida, tá? Tá bem específico aí, eu vou colocar depois esse material lá no GR8 também, para quem quiser dar uma olhadinha lá depois, para ficar mais tranquilo para vocês, Então, primeira coisa, antes da aula, o professor vai preparar o conteúdo como foi que eu vou passar para vocês daqui a pouco, e eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês, Vocês vão acessar o conteúdo, e na próxima aula vocês vão preparar todo o conteúdo. Para a próxima aula, a gente vai fazer as rodas de conversa, o debate sobre o conteúdo, vamos esclarecer as dúvidas que surgir, Claro que vão surgir várias, sem dúvida nenhuma, tá? E depois da aula, a gente faz uma revisão geral de como ficou esse conteúdo trabalhado com vocês. A gente avalia e decide por um novo tópico, e antes disso a gente faz uma revisão geral.
E tem as habilidades que são trabalhadas com essas metodologias de sala invertida, tá? Essas habilidades, gente, é a base da BNCC. A BNCC, ela tem como base o trabalho com essas habilidades, tá? As habilidades cognitivas, as socioemocionais e algumas outras habilidades. Dentro das habilidades cognitivas, nós vamos ter lá recordar e compreender. Depois, durante a aula, aplicar, analisar, avaliar e criar, né? E depois da aula, recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, tá? As habilidades socioemocionais, que é o foco do ensino, né, da educação a partir de agora, que é a motivação, a autonomia, ou seja, você estudar sozinho, você ter motivo para estudar, você ter autonomia para fazer o seu estudo, perseverança, não desistir, mas eu vou ter que estudar esse conteúdo sozinho, a professora não vai me ajudar, eu vou tirar as suas dúvidas na próxima aula, né? Você não pode desistir, certo? E o meu disco está cheio. O autocontrole, a resiliência, a colaboração, a comunicação e a criatividade. Eu vi ontem a criatividade de alguns de vocês nas aulas inaugurais lá dos agentes jovens, fiquei assim, satisfeita, porque eu sei que vocês são muito capazes, tá? Ficou muito boas habilidades que vocês desenvolveram lá nas aulas inaugurais ontem, gente, parabéns. E agora, pessoal, é a atividade, é o que eu quero que vocês preparem para mim para a próxima aula, tá? Vou colocar na tela agora, quem quiser copiar, copie. Vocês vão pesquisar sobre esse assunto e vai estudar sobre ele, vai se inteirar dele para a gente fazer o debate na próxima aula, certo? Certo, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Certo. Vou colocar no próximo slide aqui agora para vocês. Eu acho pertinente quem quiser copiar para depois não ficar em dúvida o que vocês vão fazer, tá? Se alguém quiser só ler e acha que só lendo vai dar para fazer, tranquilo, tá? Depois que vocês terminarem de ler, eu vou explicar o que é aqui para vocês terem uma noção. Conseguiram ler, pessoal? Professor, esperar só um pouco, porque a gente vai copiar para... Bom, pelo menos eu vou. Tranquilo, gente, sem problema. Estou esperando tranquilamente. Ok. Eu só quero tirar, depois que vocês terminarem de ler, eu tirar alguma dúvida que vocês surgir sobre o assunto, tá? Quero que vocês terminarem de ler, se vocês conseguirem se inteirar e tiver alguma dúvida, eu já esclareço para vocês.
Vocês estão copiando? Sim, eu já terminei. Professora, eu acho que fica melhor se a senhora seguir com a aula e a gente só tirar print e depois copiar. Pode ser, pode ser. Já está lá no grupo da terceira série. Vocês querem que... Eu não vou abrir a tela maior, porque não vai... depois aí ele não para aí, tá? Mas se vocês quiserem tirar print, fica à vontade. A hora que vocês terminarem, vocês me avisam para eu explicar isso aqui para vocês. Que a aula está terminando também, já são 9h07. A gente só tem 8 minutos, tá? Acho que pode continuar com a aula. Pode continuar? Tá, Print pessoal. da atividade lá no grupo da terceira série. Vocês já conseguiram tirar o print aí, da que vocês queriam tirar? Sim. Sim. Sim? Todos tiraram o print? Posso voltar para a tela normal do Teams? Sim. Sim? Meninas? Pode, professora. Posso? Ok. Então, estou voltando. Pode. Tá. Eu de volta aqui, né? Deixa eu parar essa apresentação aqui, então. E voltar. Tá, pessoal. Vocês conseguiram entender lá o que é para ser feito? Tem alguma dúvida lá? Pessoal? Professora, como assim? Eu não entendi, tipo assim, como assim paternalismo? Tá. Eu não entendi. Tá, eu vou explicar para vocês como funciona. Eu imaginei que vocês fossem ficar com dúvidas mesmo, normal. Tá, pessoal. Tanto na política, né, quanto na sociedade brasileira, nós tivemos vários momentos onde tivemos o paternalismo, o populismo e o autoritarismo. Tem alguém que está com o microfone ligado. Por gentileza, desligue ele aí para mim, por gentileza. Porque senão vocês não me escutam. Como eu estava falando, tanto na política brasileira quanto na sociedade, nós vivemos vários momentos, né, em que houve o paternalismo, o populismo e o autoritarismo, tá? Isso não só na política brasileira, como vocês viram lá na política latino-americana também. Como, por exemplo, para facilitar para vocês terem uma noção do que eu estou falando, o que eu estou tentando pedir para vocês aí, eu vou citar para vocês o governo do Getúlio Vargas, tá? Um exemplo só, tá? Só para vocês saberem do que eu estou falando. São estratégias que os governantes usam para se manter no poder há mais tempo. Todos nós, né, vocês, alunos do terceiro ano, sabem disso melhor do que todo mundo, né, porque eles estudaram isso 2 vezes, estudaram lá no nono, estudam agora no terceiro novamente, sobre como o Getúlio Vargas chegou no poder, né? O Getúlio Vargas, ele chegou no poder, primeiramente, dando um golpe de Estado, né? Ele dá um golpe de Estado, chega no poder. Mas, quando ele está no poder, ele faz um bom governo, né? Ele faz um governo que agrada o povo. Tanto é que ele passa a ser chamado de pai dos pobres. Por quê? Porque ele é um governo paternalista, um governo que faz as coisas para agradar a grande população, né? Ou seja, ele é um governo paternalista, um governo populista, mas, ao mesmo tempo, ele é um governo autoritário. Tá? E tanto é que ele fica no poder, ele só vai ser tirado do poder nesse primeiro mandato dele, porque ele desagrada um grupo específico de pessoas, não a população em geral. Ele desagrada um grupo específico de pessoas que tira ele do poder. Tanto é que depois, quando ele se candidata a presidente da República, novamente, ele é eleito com a maioria dos votos. Né? Por quê? Porque ele fez esse tipo de governo. Ele é um
governo? Um governo paternalista, ou seja, ele agradava a grande população, ele fez vários benefícios para a grande população, como, por exemplo, o CLT, né, que foram as leis trabalhistas, instituiu o 13º, férias remunerada. Então, esse tipo de coisa fez com que eles fossem um governo paternalista e populista, mas não fazia com que ele deixasse de ser um governo autoritário, um governo onde ele não poderia ser contrariado de muitas formas. Do jeito dele, sendo paternalista e populista, ele mantinha a população sob o controle dele, tá? E o Getúlio Vargas é um desses presidentes, certo? Vocês conseguiram entender o que eu estou pedindo na atividade para vocês? Eu quero que vocês identifiquem, relacionem esses governos que foram autoritários, populistas e paternalistas, que tiveram essas características. Vocês vão relacionar uns com outros. Vocês vão conhecer, vão identificar eles, né? Vão saber quais foram, não só aqui no Brasil, mas na América Latina também. Vocês vão identificar esses governos e relacionar esses governos entre si com a nossa sociedade, tá? Ou seja, o governo do Getúlio Vargas, por exemplo, fez pela sociedade brasileira? Foram várias coisas, né? A gente sabe, né, de vários benefícios que o governo do Getúlio Vargas teve, embora ele tenha sido um governo autoritário no primeiro mandato dele, né? Então, é isso. Ah, professora, mas como eu vou falar em governo autoritário, eu posso falar dos governos da ditadura? Pode sim, por que que não? Ele era um governo autoritário, os ditadores que tiveram lá durante o regime militar, né? Então, é isso que eu preciso que vocês façam. Alguma dúvida? Ou deu para entender o que eu quero? Senhores? Professora, te perguntar, essa pesquisa é para a próxima aula? Que dia que vai dar? Não, vocês viram que o horário ele é semanal, então não fez o horário da próxima semana. Eu não sei que dia que vai ser a nossa aula, não sei se vai ser na terça novamente, ou se vai ser na segunda. Eu não sei exatamente que dia que vai ser, tá? A aula. Sei que é para a próxima semana, então não deixem para fazer na última hora. Outra coisa, pessoal, antes da próxima pergunta. Não precisam, vocês são um grupo de pessoas, não precisa pensar que vocês têm que saber tudo, tá? Você vai fazer a pesquisa dentro dos seus limites, seu colega vai fazer a pesquisa, outro vai fazer, e a gente vai fazer um debate compartilhando esses conhecimentos, tá? E as dúvidas que surgirem, eu sano elas, entendeu? Ah, não precisa pensar, professora, mas minha pesquisa ficou pequena, eu não entendi muito o que é para fazer. O colega vai fazer a pesquisa dele, outro colega vai fazer, e a gente vai compartilhar esse conhecimento entre nós, certo? Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta? Professora? Sim? Pode falar, pode ir. Precisa mandar pelo e-mail ou não? A pesquisa? Isso. Não, meu anjo, você vai fazer a pesquisa e você vai compartilhar o seu conhecimento conosco na próxima aula só. Vocês não vão me mandar nada no e-mail, tá? Você só vai fazer a pesquisa, estudar o assunto para a gente conversar sobre ele na próxima aula, certo? Não precisa fazer nada escrito, mandar nada para mim lá no e-mail, não. A gente vai tentar fazer a maioria das nossas atividades na sala de aula, tá? Para evitar aquele sobrecarregamento de atividades de vocês lá depois, certo? Professora? Sim? Só me confirma se eu estou errada. Então, eu vou procurar pesquisar sobre governos tipo totalitários. Governos totalitários, se a gente for falar sobre eles, a gente vai falar mais especificamente sobre o Hitler, Mussolini, sobre o Stalin, né? Porque são governos totalitários lá da Europa, né? Da Rússia. Quando a gente vai falar, nosso foco são os governos paternalistas, populistas e autoritários dentro do Brasil e na América, tá?
são governos populistas, paternalistas e autoritários dentro do Brasil e na América. Não vamos falar sobre os governos autoritários, porque quando você for fazer uma pesquisa sobre governos autoritários, vai aparecer para você lá, primeiro, Hitler, depois o Mussolini, o Stalin, certo? Vai aparecer os governos lá da Europa. E a gente quer falar sobre os governos brasileiros e americanos, da América, ok? Entendeu? Ok, obrigada, professora. Qualquer dúvida, gente, vocês têm meu WhatsApp, pergunta lá no WhatsApp, tá? Qualquer coisa que vocês ficarem em dúvida na hora da pesquisa, pode perguntar lá. Eu não garanto que eu vou responder na hora que você mandar a pergunta, porque tem muita demanda, mas eu respondo todas as perguntas, ok? Ok, pessoal? Pessoal, uma coisa que eu não sei se ontem comentaram com vocês. Eu acho que eu falei já no começo, eu vou repetir novamente. As aulas, agora, quando a gente encerra a aula, tem como a gente baixar uma lista da hora que você entrou e saiu da sala, tá? Então, avisa os colegas que quem está entrando, entra lá, coloca o nome e sai, que tem como controlar isso agora, tá? E aí você não vai ficar com presença, tá? Vocês que estão todos aqui, eu sei que não vai ser preciso, mas avisa os colegas que têm o hábito de entrar, só pôr a presença lá e sair, ok? Pessoal, qualquer dúvida sobre a atividade, pode perguntar no WhatsApp, tá? Tô lá, não prometo que eu responda na hora, mas assim que possível eu respondo, ok? A aula acabou, se vocês quiserem ir saindo, vocês já podem ir saindo, tá bom? Obrigada pela presença de todos e até a próxima aula, acho que da quinta-feira, se eu não me engano, tá? Que é de cultura goiana. Até mais para vocês. Obrigada. Tchau, professora. Mas, professor, Até mais. Tchau, professora. Até mais. Obrigada a vocês pela presença. Diego, você ficou muito chique de barba. Tchau, tia. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, professora. Tchau, até a próxima aula. Vão que fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp. Tchau. Pessoal, deixa eu perguntar rapidão, peraí. Pergunte, pode perguntar. Do segundo bimestre, porque eu tô ok com a senhora, mas do segundo bimestre é até dia 30 que pode enviar de novo? Do E eles segundo vão bimestre? fechar a nota? Não, envia uns dias antes, porque eu preciso fechar, né? Não, com a senhora eu tô ok, é com os outros professores, tem alguns que eu não... Não, os outros professores eu não sei.